Será? Bom dia, Alvorada, Epa, Braz aqui com a gente. Alvorada, deixa eu me ajeitar. Alvorada, manifesta, coletiva. Bom dia, live da independência. Aqui estamos juntos. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal de que o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações com tiranos. Não combinam. Brasileiros, corações, Vilma Reis, aí, mulher querida, hoje aqui, Vilma Reis batizou a nossa live da independência de Alvorada Manifesta Coletiva. É isso mesmo, somos a Manifesta Coletiva, essa movimentação cidadã de ocupação do espaço político de Salvador, que vem com tudo aí. Em dias tão difíceis, em dias tão sofridos, em dias tão emblemáticos, mas também em dias, como nos lembra o 2 de julho, de insubordinação, de insurgência, de invenção, dias de defesa da soberania, independência, insurgência e afirmação das nossas identidades caboclas, negra, as identidades populares que formaram o Brasil e a Bahia. Gente, Gabriele, tá vendo? Tava aqui falando suas palavras, dia de lembrar a independência e, portanto, a soberania brasileira, a independência da Bahia, que surge, que nasce verdadeiramente aqui na Bahia. Quero lembrar Ivana Sachêné, essa referência, essa mulher das artes, da cultura, essa potência inventiva, criativa, do movimento de articulação do Centro Antigo, do bairro 2 de Julho, da Vila Coração de Maria, e também data de lembrar o historiador falecido nos últimos dias, Luiz Henrique Dias Tavares, que nos deixa um legado, uma obra impressionante, como aqui, Histórias da Bahia. Bom, gente, live da independência, Alvorada Manifesta Coletiva, que é o momento de ocuparmos esse novo espaço público que são as redes. Enquanto estamos interditados da rua, embora aqui a minha rua tenha um movimento enorme, daqui a pouco vocês vão ouvir aí a música, mas esse tem sido o espaço público, é o espaço de encontro, de contato, e nós estamos aproveitando ao máximo. Teremos novidades daqui a pouco com Vilma Reis. Ebapam, um beijo, meu amor. Mirtes, Cleidiana tá aqui com a gente? Posso chamar? Teremos então hoje, na live da independência, na nossa live, na nossa Alvorada Manifesta Coletiva, que é nossa, com muita gente, com todo mundo, para falar um pouco dessa data do 2 de julho, a independência do Brasil na Bahia, com a jornalista e doutora antropóloga Cleidiana Ramos e com a socióloga fundadora do movimento Agora Ela, nascido no ano passado, no 2 de julho de 19, que mudou aí a cara política da cidade, que trouxe contornos, estéticas, uma energia, um contágio. Vilma Reis! E hoje nós temos novidades. Bom, Vlad tá aí. Eu vou chamar Cleidiana, eu não a vi ainda, mas vou chamar. Vamos lá, procurar aqui. Ué, eu não estou achando o botão. Alguém, como é? Eu não estou conseguindo aqui, não aparece para mim o botão para chamar Cleidiana. Bom dia, Gu! Gustavo aqui conosco. Obrigada, Marighella. Cadê? Gente, eu não tô conseguindo achar a Cleidiana. Deixa eu procurar aqui qualquer coisa. Ei, Dão! Gabriele! Tô procurando aqui. Tô procurando, Gabi, querida. Tô procurando Cleidiana.
que achei, consegui. Cleide Ana Ramos, jornalista, antropóloga, que vai hoje aqui conversar com a gente sobre essa data, esse marco simbólico, 2 de julho. Viva! Ingrid, querida, um bom... Oi, cheguei! Tudo... Uau, eu botei um filtro aqui muito doido. Se hoje vai rolar filtro, é filtro de cabocla. Mas eu vou botar filtro. Hoje aqui é só planta, só caboclagem. Meu amor, que prazer enorme te conhecer virtualmente, mas todo mundo, né, falando tão bem de você. E ontem, por uma coincidência, Emiliano, aí ó, Nádia Vlad te mandando, Cleidiana, querida, colega Vlad, querida, vai estar aqui conosco na coletiva, na manifesta, participando a todo vapor. Mas ontem à noite, Emiliano José me escreveu. E aí eu mandei para ele o card, ele, nossa, que coincidência. Ele falou comigo ontem. E foi uma coincidência, e te fez tantos elogios e, enfim. Nossa, mas vamos lá. A minha relação com o Emiliano é um livro, né? Emiliano foi muito amigo do meu pai, Pacífico Teixeira Ramos, conhecido como Chico Preto, em Açu, em uns tempos muito duros de guerras agrárias, guerras literalmente, contra latifúndios poderosíssimos. E Emiliano era repórter, né? E dava um suporte enorme ali. Então, assim, a amizade da gente transcende meu nascimento. Pois é, na verdade, as nossas lutas, né, Cleidiana, antecedem o nosso nascimento. Isso. As nossas lutas não são de hoje, as lutas não são dessa geração, as lutas, elas são justamente essa, de gerações e gerações. Nós somos, digamos assim, frutos de tantas lutas e disputas. Sim, e falar sim. hoje do 2 de julho, falar da caboclagem, dessa identidade negra da luta, dessa afirmação, é lembrar de onde viemos, não só nós, eu, você, mas a Bahia, né? Isso. Afirmar essa origem muito mais popular do que querem nos dizer, né? Muito mais com traços de brasilidade do que a gente pode imaginar. Então, queria que você contasse aí, já que nós somos a encarnação, podemos falar, né? Com essa voz encarnada de uma tradição de luta. Queria que a gente começasse, então, afirmando 2 de julho como essa tradição de afirmação de uma independência, de luta por afirmação de soberania, liberdade, insurgência e nossas lutas ancestrais, exatamente. Nós somos a ancestralidade da luta. Nós não herdamos a luta, nós somos a própria ancestralidade da luta. E aí queria que você trouxesse para a gente a história, os dados, a pesquisa dessa luta que está tão na nossa vida e ao mesmo tempo tão afastada. Da tradição aí, digamos, das escolas, né, do afastamento. Meu filho aqui que está do meu lado está tendo uma aula online, né, em plena pandemia. Dificilmente pode estar acontecendo, mas eu não acredito que ele esteja tendo essa aula hoje. Então, isso é um nó na nossa cabeça, né? É ali do lado, é na lapinha, e de repente isso está tão afastado ao mesmo tempo. E eu queria que você trouxesse isso pra gente. Pronto, então bom dia a todas e todos, né? Saudações, digamos assim, saudações, puxando a nossa ancestralidade dos caboclos, né? Eu acho muito bonito, alguns povos indígenas se referem a nós, afro-brasileiros, como parentes, né? Então chama a gente de parente. E isso é muito bonito, porque isso diz muito sobre, talvez, a primeira grande aliança étnica, né, entre povos que, digamos assim, na cabeça do colonizador europeu, eles estavam no mesmo patamar de subgente ou não gente, né? Tanto que eles se referiam aos gentios da terra, no caso dos indígenas, e os gentios da Guiné, em relação aos primeiros africanos que estavam chegando escravizados, né? A gente tem que entender, às vezes, um pouco, a escravidão a gente pensa como uma coisa, umas relações meio interpessoais, quando, na verdade, a gente está falando de um grande sistema político
que permeou 3 séculos, né? E como sistema mesmo político, né? Não era só um braço ali, né? Vários, se a gente for pensar nas seguradoras, né? De todos os negócios que estavam ali relacionados, né? A própria prática religiosa, né? Então a gente tem uma festa tão bonita que a gente gosta tanto, mas que, por exemplo, tinham pessoas ali naquela devoção do Bonfim completamente articuladas com o tráfico de escravos, né? Tinham barcos ali, né? A gente pode ver até o Bom Jesus dos Navegantes, uma festa muito dos homens da navegação, que eram homens que estavam completamente ali imbuídos no negócio de escravos, né? Então, você tem aí dois povos que, de uma forma tão trágica, se encontram, mas ao mesmo tempo fazem uma aliança, né? Alguns historiadores apontam a convivência entre povos indígenas e povos africanos escravizados vindos de Angola ali nos aldeamentos jesuítas, né? E a gente vê isso muito claro na religiosidade, que é os candomblés baterem para os caboclos. É o dia que os candomblés da Bahia, eles não cantam em africano, em línguas africanas, desculpem, né? Cantam em português. É uma festa em português, né? E celebrar o dono da terra, isso é muito bonito, né? Como um sacerdote, o Tata Comunangi, que é Angola, uma vez ele me disse, é porque a gente salda o caboclo, que é o dono da terra, porque nós aqui somos estrangeiros. A gente veio como estrangeiro. Nossos inquisitos atravessaram o oceano para nos fazer companhia, mas aqui nessa terra a gente era estrangeiro. E a gente foi acolhido por esses parentes, né? Então, quando a gente vê isso se refletir nessa festa, na figura do caboclo e da cabocla, né? Porque as pessoas vão ali, muita gente vai para esse cortejo, que eu estou sentindo tanta falta hoje, né? Mas as pessoas vão para ali, para aquele cortejo, não celebrar, não é uma festa cívica, né? Assim como a gente conhece um desfile, né? Não é o 7 de setembro. Pelo contrário, o 7 de setembro é a demonstração do poder do Estado, né? Então, o Estado vai para ali através da sua força armada mostrar poder. Então, toda aquela exibição de arma, né? De tanque, de força, né? Só a Marinha, né? O Exército, a Aeronáutica, a Polícia Militar, mostrando que tem poder, né? O Estado está ali para reprimir. E a festa de hoje não, é um desfile cívico onde cabe tudo. E as pessoas vão ver o caboclo e a cabocla, o ponto alto da festa, né? Quem lidera. Então, quando eu vejo aquilo, os guaranis, né? Aquele bloco, aquele afoxé, a gente não consegue nem definir direito o que é os guaranis de Taparica. Quando eles vêm correndo ali na frente do carro do caboclo, né? Quando o carro do caboclo para na Irmandade, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e os irmãos vêm todos para a porta, né? Com suas vestes de gala, e os sinos da igreja repicam, né? E o caboclo segue, a cabocla vai. Então, é uma festa tão, tão fantástica, né? E que eu gosto da narrativa mais conhecida. A gente sabe como são as narrativas historiográficas, antropológicas, a gente sabe, né? Tem algumas questões que perpassam a checagem de dados, mas a narrativa mais conhecida, né, e mais difundida é exatamente que essa festa ela começou como um protesto, né? O professor Cid Teixeira, uma vez numa entrevista, né, fantástica, né, ele me disse o seguinte, foi até o título, a chamada da reportagem, ou do ping-pong, era assim, no 2 de julho, o povo é protagonista e o governo é penetra. Né? E eu achei isso fantástico, né? Assim, o povo a festa é do povo, o governo é penetra. As autoridades são penetras naquela festa. Porque o que a gente sabe do 2 de julho está num poema, não à toa chamado de Paraguaçu, né, do Santos Chitara. E tudo que a gente sabe está ali. O Santos Chitara, ele era um militar, e como muitos daquela época, que tinha pendores literários, né? E ele escreveu um poema épico onde ele conta o que teria sido essa Guerra da Independência. Ele foi secretário de Labatu, né? E aí é tudo que a gente sabe. E se conta, né, a narrativa sobre a origem do desfile é que um ano depois, em 2 de julho de 1824, as elites econômicas, como sempre acontece, elas já estavam todas irmanadas, né? Então trocaram nomes portugueses para nomes indígenas, né? Então adotaram sobrenomes como Paraguaçu, prenomes como Birajara, mas todo mundo já estava recomposto ali, né? Acabou a história de Mata Maroto para lá, Mata Maroto para cá, os portugueses que ficaram já não eram tão mal vistos, todo mundo acomodado
ali, né? E aí conta-se que o povo, né, o povo assim mesmo, se fala o povo, né, eu imagino que pobres, né, escravos, a quem prometeram de uma forma torta que seriam libertados, não vê a abolição, ou seja, tudo como dantes, nada mudou para essas pessoas que combateram de fato, né? O próprio Labatu, ele fala numa carta para Dom Pedro I, logo depois da Batalha de Pirajá, que é a única batalha da guerra, né? Porque é uma guerra de cerco. Os portugueses foram sufocados, o exército português, né? Foi sufocado pela fome, ele fechou a cidade. Labatu fechou, né? E Cochrane no mar e tal. É um cerco, uma guerra de cerco. E ele escreveu para o então imperador, Dom Pedro, dizendo que desde que ele tinha chegado para organizar o exército, o que ele tinha visto eram homens do povo, que ele não via filhos da elite nos combates, né? E aí ele reforçando a valentia desses homens que estavam combatendo. E mulheres, né? Porque a gente não pode esquecer do soldado Medeiros. Não é Maria Quitéria, é o soldado Medeiros, né? Eu imagino o susto do comandante quando o pai foi lá buscar ela no quartel, denunciar ela no quartel, né? Então depois inventaram até um saiote para Maria Quitéria, né? Para dissolver essa ideia de do que era aquela mulher, né? Transgênero ali tem de tudo, né, nessa história. Mas, voltando a essa versão, então aquele povo que se viu do mesmo jeito, o que é que ele fez ali? Ele pegou uma canhoneira, essa é a versão mais difundida, colocou um indígena, né, um indígena já idoso naquela canhoneira e fez uma espécie de caricatura do que teria sido a entrada do Exército Libertador na cidade. Então começa como um grande carnaval. As pessoas, na verdade, estão fazendo uma caricatura. Isso é muito comum quando a gente vai ver, né? Alguns povos, né? Algumas culturas, como eles usam a caricatura do opressor, geralmente transmutada num culto, né? Numa alegoria, que na verdade é uma crítica que está fazendo. Né? O velho e bom deboche baiano, né? Então, o povo refaz aquele trajeto, não como uma homenagem, mas como, digamos, uma crítica, né? Tá tudo igual, olha aqui o que é que virou isso, né? E tal. E dali, eu gosto muito dessa versão, né? Dessa narrativa, porque eu acho que ela traduz muito o que é esse desfile, né? No 2 de julho a gente tem de tudo. Então tem religiosidade, né, do caboclo, as pessoas botam pedidos, né, no carro do caboclo, as pessoas botam ebó quando os caboclos ficam no Campo Grande, né? E agora a gente tem, inclusive, uma manifestação maravilhosa de batalha de gênero, né? Principalmente por conta da comunidade gay, né? Dos transgêneros, nas balizas e balizadores, que dão um show, um espetáculo ali naquela parte da tarde do 2 de julho, né? Que inclusive tem o horário da performance, os trechos da performance, né? Ali na Praça Castro Alves, no Largo, quando chega ali na Avenida 7, alguns pontos do cortejo na parte da tarde. Então, qual é o estado que celebra seu nascimento dessa forma? Né? Acho que nenhum. E fora a levada do caboclo no dia 5, né? Que aí não tem formalidade, não tem autoridade, não tem nada, né? É levar o caboclo e a cabocla de volta para Lapinha em meio a muita, digamos assim, uma balbúrdia muito legal e muito baiana. E claro, entra no imaginário e entra em definitivo no imaginário da cidade, da Bahia, de que a volta da cabocla, ou seja, de que tudo tem volta, minha gente. Tudo, sim, né? Tudo tem retorno e deixa a gente com esse devir que tem sempre uma manhã, né? Que tem sempre o outro dia. Cleidiana, que aula! As pessoas estão assim, professora, melhor aula, saúde. Sua bênção, tá assim, muito obrigada. Eu queria só perguntar, eu não faço muito isso. Aqui, Maurício, Júnior, estava a galera da bancada de direito, exatamente. Hoje a gente está abrindo aí uma novidade que eu vou contar daqui a pouco com Vilma Reis. Mas eu queria perguntar para vocês, para quem chegou agora. Primeiro, eu estou aqui com Cleidiana, nessa live da independência, como disse Vilma Reis, essa alvorada manifesta. Aulão aqui, falando desse aulão. Mas eu queria saber quem está aqui com a gente. Alguém quer fazer uma pergunta, Cleidiana? Vamos abrir para esse debate?
Hein, Laura? Laura Bezerra aqui também, grande professora da UFRB, querida, está sempre conosco e manifesta. Bom, vamos ver se o pessoal se anima para fazer perguntas. Mas Cleijana, então, bom, aqui ó, Maria Filipa, Mulher Negra, que é a... Não, aí já é o pessoal falando também de Maria Filipa. Você falou de Maria Sim, Quitéria. que é outra grande figura. Isso. Eu queria Outra grande perguntar, figura. ontem a gente estava discutindo nesses últimos dias, e é uma figura também muito difusa na história. Como é Sim. que você faz essa leitura tão fundamental, mas ao mesmo tempo tem essas características muito difusas? Como é que você colocaria para a gente a figura de Maria Filipa? Gente, foi uma batalha Maria Filipa ser reconhecida como uma figura, até porque há muita controvérsia, né? Porque ela foi apresentada, ela foi citada pelo avô de João Baldo, né? Tinha muita que tinha muita como Itaparica como um todo tem muita identificação com essa festa, né? Itaparica. E ele, João Baldo, fez uma homenagem, digamos assim, à figura de Maria Filipa na protagonista do Vivo Povo Brasileiro, né? Que é Maria da Fé. Então ali é uma espécie de recuperação disso. E a partir acho que dos anos, ali no início dos anos 2000, um movimento que teve muita participação do pessoal da faculdade Olgamete, né, as mulheres dos cursos da Olgamete, de recuperar essa narrativa de Maria Filipe. E aí houve muita polêmica, porque não tinha registros, né? Mas se a gente for pensar, né, a gente pega a história de Catarina Paraguaçu, né, tão celebrada por as elites, parte das elites econômicas da Bahia, como a mãe do povo baiano, em uma versão deles, né? A imagem muito interessante do que eles queriam como povo, em um determinado momento. Então, a mistura português, caramuru, que a gente nem sabe se é português mesmo. Há quem diga que era galego. Tomé de Souza, por exemplo, não era muito chegado à figura. Achava ele uma figura muito estranha e tem uns movimentos muito estranhos de Caramuru ali. O professor Tales de Azevedo, no fantástico livro dele, Povoamento da Cidade de Salvador, ele fala muito dessas incongruências na personalidade de Caramuru. Né? Caramuru está em um naufrágio, sobrevive a um naufrágio, todo mundo é massacrado. O Domingos Coutinho, que era o proprietário digamos assim, do trecho da Vila do Pereira, que hoje é o Porto da Barra, né? O donatário, até Ilhéus, né? De extenso território, e foi massacrado, porque era uma figura muito cruel. Fez um combate muito duro a um levante indígena, né? Inclusive matou o filho de uma liderança indígena com requintes de crueldade. E depois que tem esse naufrágio ali, mais ou menos perto de Itaparica, Caramuru estava com ele, tinham ido visitar as possessões dele em Ilhéus. Isso foi na volta, ali onde mais ou menos é Ilhéus. E aí, misteriosamente, a informação chega às lideranças, que foi aquela figura que massacrou o pessoal lá. E eles são mortos, né, de uma forma... E Caramuru sobrevive. Então, sempre se tem essas histórias meio estranhas de Caramuru. Mas se a gente pega o relato sobre Catarina Paraguaçu, a gente compara com o de Pocahontas, né? A Pocahontas norte-americana e depois vira filme, olha como é muito parecida as duas histórias, né? Então, essas figuras históricas, todas elas estão recheadas. Então, por que essa implicância com Maria Filipa, com Dandara, né? Com outras figuras que a gente não consegue, até porque quem conta a história é quem vence, né? Então, eles não estão muito interessados nos nossos, né? Eu falei aqui de Maria Quitéria anteriormente. Eu sempre, em algumas coisas que eu fiz para o jornal, gente, eu não sou historiadora, tá? Eu sou uma jornalista com doutorado em antropologia e no meu trabalho, na minha trajetória profissional, uma das coisas que eu fazia muito no meu período em à tarde como repórter era algumas coisas especiais, principalmente sobre isso. Por isso que eu acabei depois de não fazer mestrado, doutorado em antropologia, porque eu acabei navegando por ali. Mas assim, então eu lidava, quando eu ia fazer caderno sobre o 2 de julho, eu lidava com essas várias versões, né? Então, assim, só para os historiadores, eu não sou da área, tá? De historiografia. Então, assim, eu trabalho mais com narrativa. Até hoje, no meu campo de pesquisa, né? Trabalhei com festas e sempre com essa atenção a essa narrativa. Principalmente sobre a constituição delas. Mas, então, quando eu ia ver essas coisas, né? Essas várias narrativas
Maria Quitéria é impressionante, né? Eu sempre penso muito em Maria Quitéria. Nessa história, me parece, eu posso estar enganada, mas me parece uma tentativa urgente de feminilizar Maria Quitéria. Né? Então, por exemplo, quando ela foi Sim, visitar Dom Pedro, ela já tinha um noivo, né? Tinha arrumado um noivo para Maria Quitéria. Né? Essa história da saia, né? A iconografia de Maria Quitéria que passa, né? É de uma mulher com vestes militar, mas um saiote. Né? Como é que Maria Quitéria se passou como um soldado se ela estivesse usando um saiote? sim, Né? Então, assim, mas essa necessidade de reforçar isso, né? É uma mulher, né? E se a gente for ver essas mulheres, a força feminina que resistiu a uma narrativa, digamos assim, comandada por um modelo patriarcal, né? Onde as mulheres são extremamente reprimidas. Tem um livro do professor Josélio Teles dos Santos que eu adoro, que é ensaio sobre, né, o professor Josélio, que fez um livro maravilhoso, um trabalho maravilhoso, que é O Dono da Terra, o Caboclo dos Candomblés da Bahia. Um trabalho pioneiro, né? E ele tem um livro recente, eu estou vendo se ele estava aqui por perto. Ele estava aqui perto de mim, porque eu sempre estou com ele assim à mão, que é Ensaios sobre a Sexualidade. São ensaios, né, sobre gênero, sexualidade, raça no Brasil, século XVIII, século XIX, século XX. E ele tem dois textos lá que são muito interessantes. Um é sobre as mulheres, né? É um caso de que tem uma forte repressão à descoberta de um caso entre mulheres, né? De uma relação entre mulheres no recolhimento, que era da instituição Santa Casa, né? E é interessante porque são duas mulheres. Uma ela é a diretora com uma interna. A diretora é expulsa e a interna é presa, né? E é interessante como não se usa nunca uma palavra para definir uma relação entre mulheres. Não tem palavra para isso. Para uma relação entre homens homoafetiva, eles vão usar, né? Pederastia, os incorrigíveis, mas não usam em nenhum momento, né, dessa repressão. Mas o que me interessa muito nessa narrativa dele, que eu acho fantástica esse livro dele, é porque ele fala de uma coisa que eu nunca tinha escutado falar até ler esse texto dele, que são as casas de recolhimento para mulheres. Não é um convento. Elas são montadas como um convento, com regras muito duras, né? Assim, inclusive tem lá no regimento que não pode ter mais de uma mucama para preservar os bons costumes, quer dizer, não ir levar recado ou qualquer outra coisa com o mundo externo. E o que era isso? Era um lugar onde os homens, quando eles partiam para as missões, por exemplo, como os sertões, possivelmente, eles deixavam as filhas e as esposas até a volta. Quer dizer, se algumas dessas esposas e dessas filhas precisavam ficar recolhidas, é porque elas podiam ser belas, mas não necessariamente recatadas. E do lar. Então, essa ideia dessas mulheres transgredindo, de mulheres transgressoras, né? E rebeldes a esse modelo. Então, a gente consegue entender figuras como Maria Filipa, a gente consegue entender figuras como Maria Quitéria, e dentro desse modelo, que nessa narrativa opressora conseguiu apagar. Né? Mesmo que Maria Filipa seja a combinação de várias mulheres, mas imaginem essas mulheres ali, né? Nós mulheres negras, né? As nossas ancestrais. Quando a gente fala aquilo, nossos passos vêm de longe, é porque não é uma coisa vazia. Né? Os nossos feminismos, eu falo no plural, eles não começaram no século XIX. Eles não começaram por luta por propriedade e direito a voto. Eles começaram pelo direito à sobrevivência. Direito de existir. Numa coisa completamente violenta, né, como é um sistema escravocrata. Eu imagino o que era para uma mulher, e olha que eu nem sou mãe, né, mas eu imagino o que era para uma mulher escrava parir. Né, porque tiraram das narrativas, as narrativas que se faz sobre a escravidão, se fez durante a escravidão há muito tempo, a nova historiografia está aí, está trazendo essas outras narrativas, é como se a gente não tivesse, essas pessoas não tivessem sentimento, não tivessem famílias, não tivessem afetos. E aí quando a gente vai redescobrir em vários trabalhos, os trabalhos de Vlamira Albuquerque, essa historiadora maravilhosa, né? Quando a gente vai descobrindo os trabalhos de João Reis, a gente percebe, ou os trabalhos de Nicolau Parés, que ele fala sobre candomblé, mas ali ele traz muita coisa
né, de pertencimento, de jogos, né, uma pessoa africana escravizada nessa Salvador terrível, essa pessoa tem que jogar apenas em um dia, com várias identidades, né? Ele é africano para o dono, mas quando ele chega, no caso de um homem, por exemplo, no canto da cadeirinha de arruá, que é onde muitos desses ganhadores trabalhavam, ele vai encontrar o canto do Ijeje, geral, uma classificação geral. Mas ali naquele cantinho do Ijeje, possivelmente ele encontra alguém que era da sua etnia, Axante. E muitas vezes ele tem até a oportunidade de conversar na sua própria língua nativa, né? Quando ele volta para ser guardado no lugar onde ficam todos, ele vai dialogar com o Angola, vai dialogar com o Nagô. Então, como essas pessoas conseguem administrar essas várias identidades, né? Nesse mundo doido e violento, que é e como elas se articulam, né? Como eles se articulam. O último livro de João Reis, Ganhadores, quando ele conta como é que eles construíram uma espécie de greve em 1857. Né? Como é que essas pessoas construíram o próprio levante dos malês, como os ganhadores foram fundamentais para levar os recados, para fazer a aliança. Né? O próprio candomblé, eu vi uma vez uma declaração de uma pessoa que é integrante da família Bamboché, uma das poucas famílias de origem africana ligadas ao candomblé. Né? Hoje, aqui, o terreiro conhecido aqui em Salvador é liderado por Pai Aí José. Né? É uma família Bamboché que tem a felicidade de conhecer 4 gerações. Eles conseguem traçar. Uma das poucas famílias que consegue fazer isso, né? Por conta de todo esse movimento e resistência deles no meio do candomblé. E ela é dessa família, só que ela vive em Londres. Né? Essa família, eles têm ramificações aqui em Salvador, no Rio de Janeiro, em Lagos, na Nigéria, e em Londres também, alguns deles. Né? E foi uma coisa fantástica, intermediada por Lisa Castilla, né? Uma figura maravilhosa, pesquisadora fantástica. E ela disse, numa homenagem a Paiaí na Câmara, né? Algo que foi muito forte, que ela disse o seguinte: o candomblé conseguiu fazer algo que o pan-africanismo não conseguiu totalmente. Vocês uniram nações diferentes, línguas diferentes, povos diferentes. Então, essa aliança tão sonhada, em outros campos, vocês fizeram do ponto de vista religioso. Né? E é isso, quando eu vejo essa coisa dos caboclos, transcende essa aliança. Oh, que coisa linda! Traz o culto dos caboclos. Então, a aliança não é mais apenas entre povos africanos, é entre povos africanos e povos indígenas. Então, eu fico muito emocionada quando eu vejo um culto de caboclo acontecendo, né? No candomblé. Porque assim, a gente canta em português, os terreiros enfeitam o seu teto, a sua cumieira com a bandeira do Brasil, mas não é esse Brasil tão terrível com a gente, né? Com esses dois povos, principalmente seus descendentes. Mas é um Brasil que a gente sonhou, o Brasil utópico, é aquele Brasil que eu queria. Né? Então é muito bonito isso, é muito lindo isso, né? Muito bonito. Né? Gente, que aula! Que emoção! Cleidiana, a gente vai ter que se despedir para entrar e uma Reis, senão Mas assim, a gente não te larga mais. O povo de Santo é igual a cobra de caranguejo, a coletiva também tem isso. Gente, é o Brasil utópico, né? Esse Brasil que você sonhou e do qual a gente não pode abrir mão. Está aqui hoje disputando na live o espaço público. Essa é a live da independência, para quem chegou agora, porque eu não consigo me haver com. Eu só tentei aqui colocar fixar qual é o nome da live. A live da independência, no 2 de julho, para quem está chegando agora, com Cleidiana Ramos, jornalista, doutora em antropologia, fundamental nessa conversa aqui com a gente. Encerrando, se você puder, aqui para a gente chamar a Vilma, mas você fica. Fico sim, vou ficar assim. Chama essa filha de Xangô aí. Meu amor, fala aí, vamos para encerrar de novo, né? Esse Brasil utópico, esse Brasil constituído, né? Dessa ancestralidade. Eu vou me despedir de vocês com uma saudação que a gente faz, que é Xetro Maromba Xetro. Né? Então, que os caboclos hoje eles reinem
né? E que eu sei que eles estão fazendo isso, né? Eu sou uma pessoa de candomblé, sou Iaô do Terreiro do Cobre, né? Então, eu acredito em caboclo, acredito mesmo, né? Acredito em orixá, acredito em caboclo, e em Kiss, em Vodun, então que eu tenho certeza que esses ancestrais indígenas, esses encantados, nesse momento eles estão travando essa luta por nós, né? No plano espiritual, que é isso que reforça a gente, né? Acho que essa crença, né? Vou terminar assim, citando de novo como Nangi. Uma vez eu perguntei a ele como é que a gente tinha sobrevivido. E ele me disse exatamente isso. Porque a gente tem fé. Se a gente não tivesse fé nessa ancestralidade, a gente não estava aqui, né? Isso se repetiu na independência do Haiti, se repetiu em vários levantes. Eu acho que essa coisa de ter fé com esses encantados, essas divindades, que elas não estão longe, né? Elas atravessaram o oceano para acompanhar seus filhos. Então, eu acho que isso reforça muito nesse momento tão difícil, né? Então, que hoje os caboclos reine, se a gente não pode estar batendo para eles no Parque São Bartolomeu, basta lá. A força lá do Parque São Bartolomeu está ressoando, eu tenho certeza. Tá bom? Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Tá? Obrigada, eu Adorei estou estar aqui. muito emocionada, muito, muito, muito. As pessoas também aqui com a gente estão muito emocionadas. E já fica um convite, Mirth Santa Rosa pedindo para a gente fazer outra live. Aí ela já quer no YouTube para a gente falar sobre festas populares. Vamos lá, tô às ordens, tá? Vamos. E vou só pedir aqui a vocês, rapidinho, licença, para fazer um anúncio. Dia 5, das 17 às 19, vai ter o lançamento do Portal 2 de Julho, que é um projeto do professor Jocélio. Ele vai colocar no ar um material maravilhoso, reportagens, artigos, palestras, um portal aberto, um site aberto, e vai ser uma live. Né, eles não chamam assim, né, o pessoal da academia, mas é uma live, é aberta, tá, o lançamento, e é no dia da levada da Caboclo. Então a gente vai fazer uma levada do Caboclo virtual, vai ser 17 às 19 horas, tá bom? Que coisa linda, domingo na volta da Cabocla para todo mundo. Na volta da Cabocla. A gente essas coisas se tiver, porque a gente publica também. Tá bom. Um beijo, meu amor. Beijo, que honra. Maria. Que prazer. Até a próxima. Ramos, aqui com a gente. Vamos chamar. Ai, Ave Maria. Ave Maria, vocês querem rir, né? Brincar. Bom, vou chamar logo Vilma Reis, para que a gente entre com tudo nesse. Cadê? Vilma Reis aqui com a gente. Vilma Reis, cadê você? Chamei Vilma Reis, estamos aguardando que aula, que encontro. Viva as caboclas, os caboclos. Viva as mulheres. E nesse 2 de julho ainda tem Ave Maria, mulher. Eu vim com tudo. Vim com minha casinha verde e amarela para os caboclos, vim com minha espada, eu vim com... Olha, botei aqui as informações dos parentes, ó. Tá tudo aqui das nossas irmãs indígenas, nossos irmãos, ó. Viva Ivana, viva Caboclo, viva Ivana Chastiné. Viva Ivana Chastiné, viva! Bom, já que a gente, eu vou dar o serviço para Vilma. Hoje, aproveitando aqui a presença de Vilma Reis, aqui a gente acorda com essa alvorada manifesta coletiva, com essa mulher, Vilma Reis, fundadora do movimento Agora é Ela, nascido, né, na utopia do 2 de julho, no ano de 2019. Mas a gente ainda vai ter, eu participo do Giro das 11 hoje, às 14 horas vai ter nas redes um Levante das Mulheres, 16 horas, o ato de lançamento que Vilma vai contar, nós vamos contar, o ato de lançamento de uma bancada petista por uma cidade de direitos, que a gente vai falar daqui a pouco, e 18, só para chamar a Ivana logo para um ato cortejo virtual da articulação do Centro Antigo, em homenagem a Ivana Chastiné. E nós estaremos lá. Vilma! Ó, Viviane Hermida já está aí na tela, entrando agora.
É Um muita beijo, potência, né? Ave Maria. E Cleidiana falando, né? Ou seja, nesse dia. Mas é demais. Cleidiana é potência total. Eu estava aqui emocionada. Foram 42 minutos de excelência. Foi lindo. Olha, Dora Souza aí, nossa Dora. A mulher também da potência no 2 de julho, no Santo Antônio, Então, todo mundo aí. É demais, mas olha, a gente ouvir Cleidiana é preciso cada vez mais, porque eu sou filha de barraqueiro de festa de largo e a gente carrega essa energia da festa na rua. Aquilo que Antônio Godin nos disse, sempre tentaram desafricanizar a Bahia e o nosso povo nunca deixou. Então, o nosso antropólogo nos contou esse segredo em Ritmos em Trânsito e está aí para a história. Diga, Maria, que eu já estou me metendo. pois é, estamos juntas, é hoje, né? Vilma, Cleidiana abre, né, esses caminhos do 2 de julho, dessa independência do Brasil na Bahia, convoca, né? Fala dessa data de independência, que é de independência por soberania, mas é independência subjetiva, né? É independência de vida. Ela convoca esses sujeitos, né, que levantaram a independência, os donos dessa terra, os caboclos, né? Os parentes, né? Os homens negros, as mulheres negras, as identidades, né? As sexualidades, as identidades de gênero. Ela traz esse motor. Áurea Carolina, meu amor aí, ó, bom dia! Hoje a Áurea Carolina faz uma live com Manuela Dávila. É a live da cabocla, minha irmã. E ela traz todas essas subjetividades insurgentes, né, para afirmar esse dia, a independência e a vida. E Vilma, o que aconteceu no ano passado, no 2 de julho, porque a gente não, Cleidiana não fala, mas assim, e isso tudo se traduz na política, ou seja, das tensões políticas, das tensões do poder, mas as tensões da vida. E o que aconteceu ontem, olha, a louca, ano passado, no 2 de julho, eu estava lá, né? No cortejo, estava lá puxando bonde para Lapinha, ou seja, puxando lá atrás da cabocla, e lá estava um movimento, agora ela. E estava lá você, e estavam lá essas mulheres e esses homens também, que aliançados a esse movimento. E isso mudou a feição política, mudou a energia política, nos trouxe as possibilidades, né? Ou seja, de que as nossas identidades, como falamos, né? As nossas ancestralidades de luta, elas podem sempre, a todo momento, a qualquer minuto, reivindicar os seus espaços e dizer, estamos aqui, estamos vivos, a despeito de, apesar dessa política, apesar desse motor, muitas vezes, de morte, seja morte concreta do que está acontecendo hoje, né? Como você diz, a gente não pode começar mais uma live sem falar. São 60 mil mortos no Brasil. Maio foi o mês mais mortífero da história do Brasil. E nós não podemos abrir o olho ou fechar os olhos para isso. Temos que abrir os olhos para isso, mas também falar das mortes subjetivas, né? Dos apagamentos programados, dos apagamentos sistemáticos que, no fim, levam a esse tipo de materialidade e concretude. E aí queria que você trouxesse aí pra gente mais essa fala política, porque os nossos planos, né, são muito bons. E hoje Sim, nós vamos afirmar, né? Nossos planos são muito bons. E obrigada, Maria, por nós estarmos aqui. Obrigada, Salvador, e toda a resistência de nossas irmãs, de nossos irmãos, homens, mulheres. Eu dizia que nossos primeiros movimentos, eles foram paridos da rua. E dessa resistência popular, a gente acredita numa democracia popular, né? A gente não está lutando por uma democracia burguesa, gourmet, né? Toda longe do povo, ao contrário. E o 2 de julho nos traz nessa energia de uma democracia popular, da luta por uma democracia popular. E nós resolvemos, movimento de mulheres negras da cidade de Salvador, da Bahia,
nós decidimos no ano passado que daríamos o nosso para afirmar a nossa crença na independência, né? Essa a única festa no Brasil que, como bem pontuou Cleidiana, as elites nunca tomaram. Elas são penetras na festa, com certeza, né? E tem essa energia. Salvador, quando nós tomamos essa decisão, e eu estou vendo Dora Souza aqui, ela é uma das arquitetas dessa grande obra política, né? Assim como Zezé Pacheco, Lindinalva Barbosa, né? Denise Ribeiro, essas mulheres, elas, Ana Cláudia Pacheco, né? Essas mulheres levantaram, Lindinalva de Paula, né? Elas levantaram algo que é monumental, né? Então, nós estamos aqui, portanto, a gente pensou, são 470 anos de ocupação colonial do poder, 470 anos na nossa cidade de ocupação colonial de poder. O único intervalozinho que a gente tentou ali, em 93, foi com Lídice, mas ela sofreu todo tipo de vilipêndio e violência, né, do poder colonial que manda nessa cidade. Então, nós decidimos que ninguém tomaria o direito de nos representar, né? Nunca mais. Não deixaríamos a hegemonia no poder, né? Não iríamos permitir que essas pessoas que abandonam nossos bairros, que não cuidam da cultura, não têm a cultura como centralidade, nessa cidade onde as mães pegam a fila e disputam uma vaga de creche com mais 150 mães, num vergonhoso sorteio, nós não iríamos mais. A gente deu um basta, e veio basta antes da pandemia, inclusive, um ano antes, a gente promoveu um levante que começou em Salvador, Maria Marighella, e eu adoro falar seu nome completo, porque nós somos herdeiras dessa tradição de luta, né? Meu pai ferroviário, né? Um jovem sindicalista em Nazaré das Farinhas, né? Que foi parar embaixo de um trem, fruto, né? E se tornou uma pessoa com deficiência, e nessa cidade se tornou barraqueiro de festa de largo. Eu sou herdeira dessa tradição, você é herdeira, você é neta de Carlos Marighella. E Cleidiana aqui, filha de Chico Preto de Iaçu, um homem que honrou a história da esquerda e do MDB inicial do Brasil, que fez a luta democrática. Então, nós somos herdeiras de grandes tradições, né? E o sangue que corre em nossas veias não nos botaria para fazer outra história que não a que nós protagonizamos no ano passado em Salvador, e esse movimento agora ela foi e se espalhou pelo Brasil, que hoje tem mulher em todo canto do Brasil dizendo não, agora é ela, né? E eu quero dizer assim, da potência de nós estarmos fazendo essa alvorada manifesta coletiva e dizendo o quanto que é importante. Você trouxe outros temas, e eu queria, Cleidiana falou nas balizas, eu queria dizer que eu, crescendo em Nazaré das Farinhas, as balizas, e aqui nas ruas de Salvador, elas foram meu primeiro movimento LGBT, né? Elas, porque elas na frente das fanfarras, e eu desde o Colégio Central, ali a gente acompanhando quanto que é fantástico essa potência. Mas também eu queria dizer que, para nós, hoje é um dia também da lembrar de Macota Valdina. Essa mulher monumental, ela nos deu uma consciência angoleira, ela nos disse da potência dos angoleiros e das angoleiras, né? Eu hoje também quero lembrar, como Cleidiana, lembrar de Tata Comanangi, que em julho de 2007, a Aquibanto me fez essa homenagem, né? E é uma homenagem que eu sempre pedi com todos, porque a luta do povo banto e a luta dessas lideranças para que a gente
assuma e tenha uma consciência do que foi o processo dessa luta. É isso mesmo, Emerval, Cheto Maromba Cheto, né? E a gente aqui de pé, quando a gente diz pedrinha miudinha de Aruanda, ê, Lajedo, tão grande, pedrinha de Aruanda, ê, uma maior, outra menor, a mais pequena é que me alumeia. E a gente precisa, mais do que nunca, dessa energia, né? E é isso, o que estava acontecendo aqui era um silêncio sobre o abandono da cidade. É um silêncio que a pandemia escancarou, Maria. A pandemia mostrou para nós a situação de uma cidade que tem gestão plena da saúde, com 37% de cobertura na saúde. Foi um corre-corre para montar um mínimo de estrutura para não morrer todo mundo, né? Então, a gente não pode mais, nós não podemos conviver. Aqui é exclusão digital. O povão não tem essa internet aí para ficar, sabe? De zoeira. É saneamento básico, que é uma vergonha, e a gente num tempo de pandemia, sabe? Então, nós enfrentamos com muita coragem, peitar o poder e tomar o tabuleiro da mão dos players da política e restabelecer uma nova estética política, dizendo que a nova estética política é com as mulheres negras, né? Então, para nós, é fundamental essa posição política no momento em que nós enfrentamos um poder racista, fascista em Brasília, né? E que nós precisamos também desmontar todas as questões que estão em nossas cidades, porque nós vivemos nas cidades, né? Nós vivemos no local, nós estamos aqui e nosso povo está aqui numa situação que é de... A gente já está numa pandemia há muito tempo, que é a pandemia do racismo institucional, do abandono das nossas vidas, né? Da situação da saúde, da educação, da assistência social, das políticas sociais, né? Então, foi esse grito de independência que nós, o movimento, e se a gente não coube, como bem disse nossas irmãs, se a gente não coube em nenhuma onda, né? Nós somos Maré Negra Feminista, não é, Luísa Huber? É Maré Negra Feminista que veio mesmo para dar esse repique nessa política de ação, né? Você sabe que Dora falou assim, nós lhe elegemos, você é nossa prefeita porque nós lhe elegemos. E isso é um enunciado lindo, né? Que quem afirma, né, a afeição política e esse sentimento, né, de que nós podemos e que nós vamos projetar. Isso é uma fala linda de Dora, né? No sentido simbólico, presidenta, aí o povo já está... Mas essa é a questão é da afirmação política na cidade, e dessa afirmação nós não vamos recuar. Fátima Frois entrando aí dizendo que é tsunami feminista. E Áurea, Maré Negra feminista, Maré Negra, a presença do povo, como no 2 de julho, a presença da população na sua diversidade, nas suas diversas subjetividades, enfrentando justamente o poder colonial, enfrentando o autoritarismo e a violência. Vilma, agora eu acho que a gente fala da nossa bancada. Você quer falar aí nessa alvorada? Eu acho que a gente vai voltar, né, Maria? Que está há 2 minutos aí, né? Voltamos, claro, com você sempre. Então, olha, a gente... Isso. Daqui a pouquinho, eu vou encerrar, né? E volto com Vilma. E todo mundo fica aí. Fica aí, hein?